Quero compartilhar nesta manhã um tema que realmente vai nos desafiar e eu creio que vai abrir o nosso entendimento muito mais do que temos a revelação que temos até agora. Eu creio que o Espírito Santo preparou isso, porque o que nós vamos ministrar não somente é um desafio, mas é algo muito sério, que nós como cristãos devemos estar muito atento com a nossa vida cristã, diante de tantas ofertas, de tantas coisas que nos assediam no dia a dia. Porque eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor falou, eis que venho sem demora, isso foi há mais do que 2000 anos atrás, e eu não tenho dúvida de que nós estamos vendo e vivendo os últimos tempos aqui nessa terra. Eu creio piamente nisso. Pela palavra de Deus, que diz em Mateus capítulo 24, não existe nada mais do que está naquele texto, do que possa ser cumprido, porque já se cumpriu. A noiva espera o seu noivo. Mas o que eu quero falar vai totalmente o contrário do pensamento de muitas pessoas. Eu estava lendo ontem algumas frases e eu vi essa, que é impossível ser noiva de Cristo. Preste bem atenção, é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. É impossível manter um casamento se um dos dois cônjuges tiver um relacionamento com uma outra pessoa. Com o nosso noivo não é diferente. É impossível ser noiva de Cristo se tivermos um caso com o diabo. O tema da palavra que eu quero compartilhar é essa aí que está no telão: as coisas boas que são reprovadas no reino de Deus. Você sabia que tem muitas coisas boas que são reprovadas no reino de Deus? São coisas que nós fazemos e que temos que fazer. Não há como viver sem fazer essas coisas. São coisas boas, são coisas legítimas, porém, elas podem prejudicar de uma forma muito grande o reino de Deus e a nossa própria vida. Mas eu vou te explicar melhor sobre isso. O texto que eu quero usar para embasar o que eu vou falar é Mateus 6,33, que é um texto muito conhecido, até as crianças decoram, e muita gente sabe decorar esse texto. Diga comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção, queridos. Você não vai encontrar nenhuma promessa de Deus na Bíblia sem que haja uma condição.
toda vez que o Senhor dá uma direção como essa aqui, buscai, como aquela fazei, como aquela outra, também buscai as coisas lá do alto, buscai, fazei, buscai em primeiro lugar. Esse verbo, ele está no imperativo. O que é a palavra imperativo? É algo que não existe outra opção. Não tem outra opção. Ele não negocia. É o que ele falou, está falado. Você sabe que muitas vezes, quem distorce a palavra de Deus, para sairmos de tangente, é nós mesmos. Eu já vi muitas pessoas falar, mas pastor, no Novo Testamento Deus é mais brando. Será? Deus é muito mais amor. Ele é amor no Velho e no Novo Testamento, porque o ser dele é amor. Ele nunca foi mais amor ou menos amor em outro tempo. Mas do mesmo jeito que ele aplica os princípios no Velho Testamento, ele aplica no Novo Testamento. E até com muito mais rigor. No Velho Testamento, a adúltera era apedrejado. E o adultério era consumado. Era uma pessoa que, de fato, se deitava com uma mulher que não era dele e cometia o adultério. E Jesus, no Novo Testamento, falou que se nós olharmos, já cometeu o adultério com intenção. Já cometeu o adultério. Queridos, eu quero te falar nesta manhã que Deus não negocia os seus princípios. Quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, isso está inclinando para que eu possa me dobrar, me curvar e não tenha outra coisa acima dessa palavra. Nós crescemos de glória em glória, né? E algumas vezes no passado eu até falava assim, olha, as coisas funcionam assim, Deus, família e igreja. Mas, queridos, na verdade, nós temos aprendido que o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, sobre a hierarquia, onde fala Deus, marido, esposa e filhos, a Bíblia está falando sobre autoridade no lar. Mas aqui, nem a nossa família pode negociar para estar acima desse reino. Por isso é Deus, o seu reino. Porque se eu falar Deus, minha família e o reino, que envolve a igreja, eu estou desvinculando aquilo que Ele é. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, a mim e ao meu reino, amém? Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino. Acima disso, nada pode estar. Eu posso servir a Deus com a minha família.
Eu posso servir a Deus na igreja, em qualquer lugar, com a minha família, sem colocar nenhum espaço para que o reino de Deus seja desvinculado do próprio Deus. Isso não existe. Preste bem atenção, querido. Por toda a Bíblia está implícita a vontade de Deus de abençoar o seu povo. Isso é um fato. Entretanto, ter uma vida bem-sucedida e feliz é o resultado de uma vida que está em obediência à palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus propõe. Por exemplo, Deuteronômio 28, 1 e 2. O exemplo mais clássico que nós podemos ver é sobre esse homem chamado Gaio, que era um exemplo em buscar a Deus em primeiro lugar, lá na terceira epístola de João, versículo 6. O que diz em Deuteronômio 28, 1 e 2? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quantos creem que Deus pode fazer isso aqui? Então, o problema não é o crer, pelo que eu estou vendo, porque nós cremos nisso. E qual seria o problema? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais as bênçãos? Tem pelo menos 17 versículos logo após esse 2 aqui, do 3 até o 20 mais ou menos, que fala sobre as bênçãos que cabem sobre nós. Mas a condição é essa: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que você vai ouvir a voz do Senhor teu Deus? Queridos, não há outra forma. Até nós procuramos e fazemos contra a palavra de Deus. Muitas vezes vou me ajoelhar aqui, Deus tem que falar comigo. Você sabe que Deus já falou conosco há muito tempo pela sua palavra. Eu creio que não há mais nada que Ele tenha para revelar, porque esse livro é o livro da revelação. O que falta para nós é revelação para entender o livro, não para ouvir de Deus, isto é, palavra de Deus falada, escrita, falada e escrita, porque Ele falou a homens sérios, fiéis, sinceros, tementes a Deus. Então não está faltando Deus vir até a mim e dar uma outra palavra, se eu tenho toda a revelação na Bíblia. Em todos os casos, o indivíduo próspero, preste bem atenção, é sempre aquele que é compromissado com os interesses de Deus. Você sabia que há uma diferença daqueles que não têm compromisso com os interesses de Deus, mas só tem compromisso com as coisas que Deus dá? Há uma diferença, e eu vou te falar algumas delas. Tem muitos cristãos que estão correndo atrás de ter muito, muito, muito mesmo, ao ponto de não se importar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eles estão tendo tão. Mas prosperidade, queridos, não é somente dinheiro. Prosperidade
é os teus filhos obedientes a ti e a Deus, é a tua esposa fiel a ti e a Deus, é um lar que respira todos os dias a presença de Deus, é um lar cujos filhos dão testemunho da alegria que eles têm de morar naquela casa que busca a Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade não é correr atrás de muito dinheiro e ter muito dinheiro, mas a esposa está insatisfeita porque ele já está de olho na outra mulher, ainda consumou o adultério, mas começa a querer gastar aquele dinheiro com aquilo que não agrada a Deus. Os filhos, por consequência disto, começam a desviar do evangelho. O sacerdote do lar perde o controle, mas tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade na família. Quem está me entendendo aqui? Jesus afirmou em Mateus 6,33 que todo aquele que priorizar as coisas de Deus, ele próprio se responsabiliza em suprir tudo o que viesse precisar. Queridos, nós já ouvimos tanto essa passagem bíblica, que é o nosso texto básico, mas muitas vezes nós não temos coragem de acreditar. Ou nós estamos fazendo só a primeira parte, ou nós não estamos fazendo nada. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino. Queridos, quem está me entendendo essa primeira parte aí? Aí, a segunda parte, que ele garante suprir as tuas e as minhas necessidades, eu começo a duvidar. Não, espera aí, eu sei, mas ele manda a gente trabalhar também, e a gente começa a escapulir. Se escapulir da segunda parte, é porque não teve nenhum contato com a primeira parte, um contato de obediência. É igual aquela pessoa, se ela sair da igreja por causa de homens, é porque ela nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Quem está me entendendo aqui, gente? Mas se ela entrou por causa de Jesus, ela nunca vai sair por causa de homens. Ele próprio se responsabilizou, querido. Se ele diz que é para mim buscar em primeiro lugar, esses recursos vêm. Não compete a mim nem a você estudar profundamente como é que eles vêm, porque ele age como ele quer, quando ele quer e na vida de quem ele quer. Ele é Senhor. Mas se ele promete, você e eu, nós vamos ser supridos. Supridos. Qual é o problema então? Eu tenho aqui o primeiro ponto, acompanhado de um subponto, que diz o seguinte: o desejo de fazer as coisas boas põe de lado o reino de Deus. Quais são as coisas boas que deixam de lado o reino de Deus? Vamos ver aqui nesse tópico. Acredite ou não,
muitas pessoas de bem que estão envolvidas em realizar coisas maravilhosas irão ter surpresas desagradáveis quanto à manifestação das promessas de Deus e até mesmo da salvação. A Bíblia, que é a palavra de Deus, afirma que alguns religiosos ficarão de fora, não devido às más coisas que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados com as coisas boas e legítimas. Por exemplo, ir à praia ao domingo, dar um mergulho no Tapajós, no Arapiuns, é uma coisa boa ou errada? Sim ou não? É gostoso? Claro que é. É coisa boa. Quem quer que casar, os que já foram casados, é coisa boa? Só? My God! Não gostou do casamento? Alguma coisa está errada. Os casados que acharam gostoso casar. Querido, é errado? É coisa ruim? É errado? É pecado isso, casar? Não. Quem já comprou um carrinho bonitinho, gostoso de andar aqui, que tem um carrinho? Você que não tem, mas vai ter logo em breve, em nome de Jesus. É errado comprar? Não é errado comprar. Sabia que essas coisas podem deixar de fora do reino dos céus pessoas? Mas como, pastor? O problema não são essas coisas. O problema está no tópico de número 1, o subtópico que diz que a prioridade desordenada é aquela prioridade que não está na ordem. Ou seja, eu vivo no reino. Quantos vivem no reino de Deus aqui? Então agora você tem um Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus. Jesus é o seu e o meu Senhor. Ele tem planos e projetos, sim ou não? Tem planos e projetos. Mas esse é o problema. O problema é que minhas prioridades ficam desordenadas. Se eu ficar empolgado e achar que eu devo ir para minha família, sem que naquele dia que eu chamo o dia do Senhor, dizendo, mas ele vai entender. Ele vai entender. Hoje eu marquei lá uma peixada, já mandei até fazer o tambaqui lá no Cajutuba, e não dá tempo, é bem longe. Ele vai entender. Quantos pais nós temos aqui? Agora vamos fazer uma comparação. Você tem filhos, não tem? Claro. Na sua casa tem algumas regras, não tem? Tem que ter algumas regras, alguns mandamentos. Não pode ser tão solto ao ponto de os seus filhos mandarem você. Tem regras. Respeito ao pai, respeito à mãe, tem o horário de ir para o trabalho, de ir para a escola, tem um horário de ir para a igreja, enfim, é cheio de regras. Mas se de repente lá, um deles fala assim, pai, peraí, está rolando uma outra coisa aí, coroa, eu estou com uma amizade aí, massa, eu estou com uma amizade maneira, e eu queria só dizer para você, viu, que eu vou violar algumas regras aqui. Eu não estou com vontade de ir para a escola hoje. Número 2,
Não me espera mais 11 horas, papito. Eu não sei, talvez eu vou amanhecer, mas é bem provável que eu chegue umas 4 da manhã. Mas fica torcendo aí para o filhão. Aí você vai dizer assim: ah, tá joia, queridão, pode ficar à vontade. Aí ele diz assim: eu não disse que ele entende? Ele entende. É assim, gente, você vai entender isso? Não diga sério, você vai entender isso? E como você quer que Deus entenda quando você não obedece? Ele é meu pai, ele é seu pai? Então não é diferente. Ele espera de mim, de você, obediência. Quantos estão aqui comigo? Nós não queremos. Nós damos pulo para todo lado. Chama o pastor. Os filhos estão desordenados. Chama e ajoelha e jejua. Mas para Deus a gente pode viver uma vida desordenada. Ele entende. Eu marquei lá com os colegas para ir no domingo fazer algumas coisas diferentes. É muito longe, não dá tempo. O culto do primeiro culto termina 9 horas. Já perdi 2 horas, porque fica bem longe daqui da cidade. E eu quero aproveitar o máximo. E quando eu chego de lá, Deus entende que eu estou tão cansado. Queridos, nós começamos, olha, nós temos um hábito que pode realmente trazer uma surpresa para a nossa vida espiritual e até a nossa salvação. Eu vou te provar isso na Bíblia. Mas Deus, que coração é esse, pastor? Deus não é maneiro. Era só no Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente, nariz por nariz. Querido, a minha Bíblia diz, no livro de Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou, é a mesma pessoa. É nós que cavamos as coisas para encontrar ouro que não é puro, e nós nos enganamos com o metal, pensando que é ouro, mas não é ouro. Olha, eu acho que não é assim também. Deus entende. Deus poderia entender claramente aqueles ricos que se debateram com Lázaro lá no inferno. Ele poderia entender. Ele poderia dizer, tudo bem, eu vou avisar onde você está. Mas ele disse, eles não vão crer. Vocês têm aqui claramente a presença de Deus. Eu estava num dessa churrascaria aí, e o proprietário veio dizer assim, Deus é muito injusto. Esses índios que estão lá no meio da mata, será que eles vão para o inferno? Lá não tem quem pregue. O livro de Romanos capítulo 1 fala que o homem é indesculpável. É só ele olhar para o céu e tirar da cabeça dele a ideia que foi o Da Vinci que pintou, que foi o Picasso que pintou. Porque esse quem fez foi o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. É só dizer para eles, como a Bíblia diz, eles conhecem a natureza de Deus. Ninguém pinta um solzinho para aquecer a terra. É só um ser sobrenatural que pode criar isso.
as prioridades estão desordenadas. A Bíblia, que é a palavra de Deus, afirma que alguns religiosos ficarão fora do reino de Deus por essas coisas. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Colossenses 3,2,3 fala: pensai. Mateus fala: buscai. Colossenses fala: pensai. O que é isso? É um verbo que está no imperativo. Ei, gente, não há opção. Ou você pensa, ou você pensa. Ou você busca, ou você busca. Não tem outra opção. Eu gostaria de lhe dar outra opção. Quantos creem na palavra de Deus? E é isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Nós estamos no reino, queridos, que nós não podemos ter tempo de pensar, de fazer um investimento na nossa vida, num lugar aonde em breve nós nunca mais vamos estar aqui, e deixar de fazer um investimento aonde nós vamos viver o resto da nossa vida lá. É só ser mais inteligente um pouco, querido. Isso não é uma sugestão, é um mandamento do Senhor. E a maior, ponto 2 aqui, do subponto, a maior desobediência do crente é deixá-lo em segundo plano. Deus não aceita o segundo plano. Ele nunca vai aceitar o segundo plano. Você deixaria o segundo plano para o seu filho fazer? O primeiro plano é as ordens dentro de casa. O segundo plano é a liberdade de fazer o que eu quero. Quantos aceitavam o seu filho estar totalmente livre para fazer o que ele quer? Tem alguém que teria essa coragem? Pois é. Mas muitas vezes nós queremos que Deus faça assim também. Que Deus faça assim também. Como você prioriza seu tempo? Por exemplo, quantas vezes você faltou com seu compromisso na sua igreja local para benefício dos seus próprios negócios? Não creu na metade daquele versículo, Mateus 6,33, que ele é poderoso, mas no domingo está correndo, nos dias em que você precisa se alimentar. Para sobreviver no reino de Deus, nós temos que nos alimentar, querido. Experimenta comer um lanchinho uma vez por semana, para ver da grossura que você vai ficar. Se eu estiver tomando um lanchinho só domingo, eu vou perecer. E nestas ocasiões em que tratamos dos nossos benefícios, não foram os nossos clientes que ficaram aguardando. Não, o cliente aqui é prioridade. Deus, domingo, domingo, ele entende. Mulher, ele entende. Vai, leva as crianças, vai, ele entende, ele sabe. Olha só, vocês têm um carrão aí, vão na igreja, ele entende isso. Deus, espera aí, meu cliente é mais importante. Ele não aceita segundo plano, assim diz o Senhor. Se eu sou profeta nesta igreja, eu te digo, ele não aceita o segundo plano. Nós podemos fazer o que nós queremos. Aqui, ninguém oprime ninguém para fazer. Mas como profeta de Deus, como pastor, eu quero estar livre da cobrança lá no céu.
de um dia ele dizer: você não falou a verdade. Porque veja só, queridos, eu quero te falar uma coisa. Eu prefiro te ofender com a verdade do que te matar com a mentira. Eu vou dizer de novo. Eu prefiro te ofender com a verdade do que te matar com a mentira. Tem muita gente por aí afora que está trazendo o evangelho muito fácil. Parece que o evangelho deles é assim: aquela estrada larga é a que conduz à vida eterna, a estreita que oprime vai te levar para o inferno. Parece que eles inverteram. Não foi isso que o Senhor Jesus falou. Vamos ver aqui o que Jesus diz a respeito dos dias de Noé e de Ló. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30, diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será. Olha essa comparação de Jesus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quantos estão me entendendo aqui, gente? Ele está dando uma comparação. Ele está dizendo: olha, lá não foi tão perigoso, vai acontecer a mesma coisa, do jeito que aconteceu lá. Assim será quando eu, diz o Senhor, se manifestar. Muitas pessoas vão se encontrar dentro dessa vida. Jesus disse que eles estavam comendo, bebendo. A Bíblia não fala aqui que era embriaguez, não. A gente pode estar bebendo um suco, tomando um açaí. O problema são as ordens das coisas que nós não trabalhamos em cima. Casando-se, noivando, comprando, vendendo, plantando, construindo, não há nenhum pecado nessa lista. Todas essas coisas são boas e legítimas, são coisas que a Bíblia até recomenda. Olha aqui, 1 Coríntios 7, 28, Hebreus 14, 4, Provérbios 31, 16, até recomenda para fazer. Mas o problema, querido, não são essas coisas. O problema é a ordem que eu coloco essas coisas. Porque então Jesus se concentra nas coisas boas e legítimas? Por que ele se concentra tanto? Ele poderia, gente, olha aqui, por favor, ele poderia se concentrar em outras coisas que para nós parecia mais importante, mas ele pega coisas boas. Sabe por quê, queridos? Porque essas coisas boas que nos agradam, que nos enchem, são justamente aquelas raposinhas que fazem morrer a videira, ou seja, que fazem tropeçar aquela pessoa. São coisas que são boas e que nós não percebemos, e que não está naquela coisa, mas está na ordem que nós usamos aquela coisa, e ela passa a ser uma pedra de tropeço também. Quem está me entendendo aqui? A raposinha, ela não alcança comer a uva, só a raposona. E o que ela faz? Ela sutilmente cava, chega bem naquela parte mole da raiz da videira, ela começa a sugar. Ela suga, que é doce, e vai sugando. Com poucos dias,
ela não tem como alimentar seus pequenos galhos, porque não tem seiva mais. Foi sugada, chupada pela aquela raposinha. E essas coisas boas são como raposinhas, coisas que eu posso ficar entretido. Tem gente que muitas vezes, querida, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito sincero. Eu tenho falado para os nossos pastores: não marca casamento na hora do culto. Se você marcar, eu não vou te impedir, mas você vai devendo a Deus. Na hora que eu tenho compromisso com Deus, eu não deixo Deus esperando, não. Eu tenho temor disso, querido. Eu não quero ter surpresa quanto à minha salvação. Você fala, mas o que é isso, pastor? Nós vamos chegar lá. Por que Jesus então se concentra nessas coisas boas e legítimas que as pessoas faziam nos dias anteriores do julgamento? É porque ele está tentando dizer algo vital, ou seja, ele quer preservar a tua vida, querido. Nós somos fáceis de ser induzido pelas coisas. Se eu faltar um domingo, eu vou querer faltar o próximo, ou 2 depois, ou mais tarde. Então nós somos assim, e ele então está prevenido: não faça isso. Você começa assim, você falha aqui, você busca em primeiro lugar seu interesse e deixa o reino de Deus em segundo plano. Aí mais tarde você vai lembrar: não, fiz isso e está tudo bem comigo. Não é a questão de eu viver tudo bem aqui na terra. Aqui ele está dizendo que o ajuste de conta desses débitos foram no fim da vida de cada um desses. Você pode até continuar bem, mas o ajuste de conta está no momento em que nós fechamos os olhos para onde nós vamos ou deixamos de ir. Ele está nos alertando quanto à nossa desatenção, quanto à sua palavra, ao nos tornarmos completamente absolvidos por nossos próprios interesses. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O profeta Jeremias repreendeu o povo pelo seu andar leviano de viver. Todos estavam se mexendo, fazendo coisas boas, ocupados. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que nenhum daqueles homens se dobraram ao arrependimento quando Deus dizia: Jeremias, vai lá. Jeremias vai de novo. Jeremias chorava: vai lá, Jeremias, vai lá, Jeremias. Querido, eu vou te falar uma coisa. Tem muitas coisas na internet que são boas de ler. Coloca depoimento de pessoas que foram lá. Ah, pastor, eu não acredito. Muitas dessas pessoas falaram a mesma coisa. E hoje continuam falando a mesma coisa. Na arca de Noé, eu não acredito que Deus vai fazer uma arca desse tamanho. Não acredito. Esse velho está louco. Não sabia que em breve todos iam morrer. Eu vou te falar uma coisa. O que tem de pessoas, eu vi depoimento até pastor, o Reinhard Bonk, tem um ministério muito poderoso em todo o planeta Terra, principalmente concentrado na África. Um dos homens que converteram numa cruzada dele morreu, depois ressuscitou, e ele esteve no céu e depois esteve no inferno.
E ele falando, o que ele viu lá, não foi só incrédulo, foi líderes que esqueceram de andar com Deus. Eles fizeram suas decisões, mas a nossa vida consiste em duas etapas. A primeira de receber. Marcos capítulo 5 fala muito claro sobre isso, de receber. A segunda fase, de andar com Ele. Andar com Ele é andar em santidade, é andar em pureza, é não rejeitar a mesa da grande ceia, quando alguns estavam casando, vendendo. É a intimidade. E com o profeta Jeremias não foi assim, não foi diferente. Ponto de número 2, dando a Jesus uma aceitação parcial. Pode-se dizer, tem de ganhar a vida. O Senhor compreende, não é assim? Ele jamais compreenderá. São algumas coisas que Deus preserva e não dá para ninguém: a sua glória, o seu reino. Ele não negocia para ser o segundo lugar. Ele foi as primícias de Deus, Ele quer que o reino dele seja em primeiro lugar. Pastor, você acha que Deus, depois de a gente fazer tanta coisa para Ele, coisas boas, vai implicar a nossa salvação? Deus não é tão severo assim. Romanos 11, 22. Fale comigo esse versículo, diga assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 11, verso 22. Não é o livro de São Geraldo, não. Reflita no homem que fez uma grande festa, mas foi rejeitado por todos os convidados. Lucas 14, 16 a 24. Um convite para uma grande festa, a respeito da qual se fala aqui é o Evangelho, e a mesa preparada é a cruz, e o convite de Jesus é para todos: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que aconteceu aqui? Queridos, Deus nos chama para desfrutar da intimidade que temos para com Ele. Essa mesa simboliza isso. A mesa da ceia era um momento em que os discípulos estavam ali para ter uma alta comunhão com Deus, e o assunto não seria outro senão a própria morte dele e a vida que iria trazer, não somente para os seus discípulos, mas para toda a humanidade, e a presença dele no meio dos discípulos. O que aconteceu? Veja aí o que aconteceu. A mesa foi preparada, a ceia estava pronta, ninguém compareceu. Todos começaram a escusar-se. O primeiro convidado se escusou porque estava preocupado com seus negócios imobiliários. Lembra disso? Não posso ir, vou cuidar dos meus negócios. Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusados. O segundo negociava gado e disse ao servo: comprei 5 juntas de boi, não posso ir agora, não posso perder esse negócio. Então rogo-te que me tenhas por escusado. Terceiro, trabalhava na pecuária,
Parece que ele ainda tinha visto 10 boi antes de adquiri-los, e provavelmente estava bem na ocasião, mas agora ele precisava testá-los, ou seja, já tinha comprado já. Está vendo como a coisa funciona? Eu já não fui na igreja, já não fui cuidar das minhas responsabilidades. Aí eu tenho uma brecha, não aconteceu nada. Bem, eu fui para comprar os bois. Esse domingo eu vou falhar para experimentar esses bois. E aí vai. Quem está me entendendo? O que mais? O último. Cadê o último? Olha, gente. O último convidado disse: casei-me. Pastor, estou desaparecendo. A lua de mel é tudo. Parece que depois da lua de mel a noiva não vai mais querer deitar com ele. Quem está me entendendo, gente? Tu vai ter a tua mulher para o resto da vida. Quem inventou isso aí, lua de mel? Os interesses dele têm prioridade na minha vida. Tornemos o interesse do Senhor uma prioridade nossa. Este pecado de colocar a família antes do Senhor é um dos pecados mais prejudiciais na igreja hoje. É verdade, querido. Eu ando com a minha família servindo o Senhor. Você sabia que nas minhas férias, e a maioria dos nossos pastores, eles são tão viciados em igreja que estão nas férias e estão pregando. Tem crente que diz assim: estou de férias e não lê mais nem a Bíblia, fica de férias até de ler a Bíblia, gente. Queridos, eu tenho que mostrar, por favor, preste bem atenção, eu tenho que mostrar amor pelo Senhor. Ou eu amo o meu Senhor, ou eu estou brincando de religião na igreja, eu vou ter uma surpresa com a minha salvação. Querido, o que Ele fez por você. Eu vou te falar uma coisa: se a perseguição chegar aqui pelo Brasil também, você está vendo lá fora, mas se chegar aqui pelo Brasil, querido, veja bem o que eu estou falando. Se chegar por aqui, queridos, você não tem medo de terroristas, você não tem medo desse pessoal, você não tem medo de nada, porque a tua alma, a tua vida já foi encomendada naquele dia que você nasceu de novo. Se você vive para Deus, então venha o que vier, porque daqui, se o Senhor quiser, aí eu passo de uma vida para outra. Tem uns mentirosos que eu não sei se são de verdade mesmo, metendo medo no povo brasileiro. Só quem fica igual vara verde é o ímpio, querido. O crente pega o boi pelo chifre, porque quando ele vai lutar com o inimigo, ele não vai assim, rendido não, ele vai com uma mão assim, olha, para apertar a mão do seu Senhor. É só um lado da mão que levanta, e venha quem vier. Pastor, a coisa está feia, pastor. Jesus está voltando, os caras põem na rede social com medo de ter. Querido, isso vai acontecer, queira ou não. E eu vou te falar uma coisa: eu fico alegre porque vai se cumprir a palavra do meu Senhor. Considere uma invasão tudo aquilo que rouba o seu precioso tempo na presença do Senhor. O que sucede quando o Senhor é negligenciado? Aí vem a palavra que nós não gostamos.
Lucas 14, 24 diz: o Senhor nesta parábola disse: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O que significa isso? Não terá lugar para eles do reino de Deus. Ficarão de fora. É aí que está a surpresa, querido. É um momento da gente refletir. Em outras palavras, ele está dizendo: tudo bem, cavalheiros, vocês me mostraram que estão todos muito ocupados para mim. Vocês colocaram o seu trabalho, as suas famílias, a sua terra, o seu gado antes de mim. Vocês não desejam cear comigo e me conhecer. Só conhece quem está ceando. O que é cear? Está em comunhão com eles. Querido, não quero perder isso na minha vida nunca. Essa noite eu não dormi quase nada. Se eu dormi 30 minutos, 40 minutos foi muito. Deus sacudiu o meu espírito. Eu não estou com sono, porque quando a coisa é de Deus, vai tudo bem com a gente. Mas eu falei: Deus, eu não quero perder esse tempo de comunhão, eu não quero ficar longe, eu não quero ficar de fora. Eu quero agradar o máximo que eu puder ao Senhor. Eu não estou vivendo para mim mesmo, querido. Eu não estou vivendo para mim mesmo. Quem poupar a sua vida vai perder, a Bíblia diz. Mas quem perder pela causa dele vai achar. Vai achar. Nós não temos opção, querido. Vocês não desejam cear comigo e me conhecer. Então ele digo: vocês nunca me conhecerão. Não é me conheceram, é nunca me conhecerão. Vocês jamais entrarão pelos meus portões. Isso é na linguagem de hoje. Igualmente muitos irão a Jesus dizendo: Senhor, realizamos obras poderosas em teu nome, nós expulsamos até demônio, curamos o enfermo, tudo para a tua glória. Mas ele bate numa questão onde a raposinha sempre está beliscando lá embaixo, nas coisas boas que estão desordenadas na nossa vida e que podem comprometer a nossa vida nesse reino em que nós vivemos. Fique em pé em nome de Jesus.